Fala, torcida corintiana! Hoje o clima é de expectativa, movimentação nos bastidores e muita conversa sobre os próximos passos do Esporte Clube Corinthians Paulista. O momento é de mudanças internas, ajustes estratégicos e decisões que podem definir o rumo da temporada. A diretoria segue trabalhando internamente para fortalecer a estrutura do clube e uma das principais pautas é a busca por um novo executivo de futebol, alguém que chegue com perfil de gestão, experiência no mercado e capacidade para reorganizar a casa. Entre os nomes que ganharam força, quem aparece como principal candidato é Bruno Spindel, profissional conhecido por seu trabalho anterior em um clube do Rio de Janeiro. Ele surge como a opção mais cotada para assumir a função e dar continuidade ao projeto no departamento de futebol. Ainda não há anúncio oficial, mas a expectativa é grande e a conversa avança. O nome de Bruno Spindel se destaca exatamente por esse histórico de atuação. Não é alguém que está chegando ao futebol agora ou que tenha passado por funções menores. Pelo contrário, já trabalhou em cargos de relevância administrativa e lidou com situações de pressão, reestruturação de elenco e condução de negociações importantes. A diretoria do Corinthians vê nele um perfil capaz de reorganizar processos e atuar de maneira mais estratégica. Algo que é bastante necessário neste momento. Existe a percepção de que, se confirmado, será um movimento pensado mais pela gestão e menos pela emoção do momento. Não faz sentido contratar apenas por impulso. O clube precisa de alguém que chegue com ideias claras e entenda o tamanho do desafio que é comandar um departamento que vive sob cobrança constante. Outro tema que movimenta os bastidores é a situação envolvendo o goleiro Hugo Souza. Um clube da Itália, o Milan, manifestou interesse e apresentou uma proposta pelo jogador, mas o Corinthians recusou. O valor oferecido, entre 5 milhões e 6 milhões de euros, não agradou a diretoria. Convertendo para a moeda nacional, seria algo próximo de 39 milhões de reais, e o Corinthians ficaria apenas com o percentual que lhe pertence, já que possui 60% dos direitos do atleta. Fazendo as contas, o clube acabaria recebendo uma quantia considerada baixa e que não supriria a necessidade de reposição no mercado. Afinal, como contratar outro goleiro de potencial equivalente com esse montante? A diretoria entendeu que não faria sentido aceitar a negociação nessas condições e manteve o jogador no elenco. A avaliação interna é de que atletas com potencial de seleção e projeção internacional não podem ser negociados por valores tão abaixo do que se espera para esse tipo de perfil. Essa situação, inclusive, mostra que o Corinthians tenta adotar uma postura mais firme no mercado. Não vender por qualquer preço, não negociar em condições desfavoráveis e não abrir mão de peças importantes sem planejamento. É claro que toda negociação depende de inúmeros fatores e não existe venda impossível no futebol. Mas o clube dá sinais de que, neste caso, não pretende ceder facilmente. O Milan demonstrou interesse, mas se quiser avançar na negociação, terá de ajustar os valores apresentados e reconhecer o valor de mercado do jogador. Caso contrário, a tendência é que o atleta permaneça e siga como parte dos planos para a próxima temporada. Enquanto isso, outra pauta interna movimenta o ambiente. O pagamento de premiações ao elenco após a conquista recente da Copa do Brasil. Os jogadores ficaram surpreendidos com o valor destinado pela diretoria, algo superior ao que imaginavam inicialmente. A premiação total ficou próxima de 100 milhões de reais, sendo que o Corinthians arrecadou um valor muito alto pela campanha no torneio.
ultrapassando 97 milhões de reais. Os atletas esperavam receber cerca de 30% dessa quantia, mas a decisão foi trabalhar com algo mais próximo dos 50%. Esse gesto, além de estimular o elenco, também foi bem recebido nos bastidores, pois demonstra reconhecimento pelo esforço dos jogadores. Ainda mais em uma temporada de oscilação e pressão constante. Não deixa de ser uma forma de fortalecer o ambiente interno e mostrar que a diretoria não atua apenas na cobrança, mas também no reconhecimento. Um ponto que chamou a atenção foi a escolha dos jogadores de dividir parte desse valor com funcionários do clube, pessoas que trabalham nos bastidores, longe das câmeras e dos holofotes, mas que são fundamentais para o funcionamento do dia a dia. Profissionais da limpeza, da manutenção, da logística e de setores administrativos que muitas vezes recebem salários modestos acabaram sendo lembrados e beneficiados. A iniciativa surgiu de um grupo de jogadores dispostos a reconhecer o esforço de quem faz parte do cotidiano e geralmente passa despercebido. Houve relatos de atletas comentando que queriam ver pessoas simples ganhando mais nesse fim de ano do que ganhariam em um ano inteiro de trabalho tradicional. Esse tipo de atitude mexe com o ambiente. Aproxima funcionários e elenco e cria uma sensação de pertencimento que, dentro do futebol, vale muito mais do que apenas o dinheiro. Nos bastidores do clube, a repercussão foi grande. Funcionários emocionados, atletas satisfeitos e uma diretoria que conseguiu gerar um impacto positivo sem ter de criar discursos públicos para isso. O foco foi interno. E esse tipo de ação fortalece a imagem do Corinthians como um clube onde a coletividade tem valor. Em tempos de tanta cobrança e impaciência, gestos assim acabam carregando muito significado. Nem tudo precisa ser sobre crise, pressão e cobrança. Às vezes, reconhecer o lado humano do futebol também faz parte do processo de reconstrução. Em paralelo a essas movimentações administrativas e financeiras, um episódio repercutiu nas redes sociais. O vice-presidente do clube se envolveu em uma discussão com torcedores e acabou gerando um clima de tensão. A troca de mensagens aconteceu após uma publicação comemorando a conquista da Copa do Brasil. Um torcedor pediu que ele deixasse o comando do departamento e isso gerou uma resposta ríspida, afirmando que havia tirado um antigo presidente, conquistado um título importante e ainda assim recebia críticas. A partir daí, a discussão aumentou. O clima ficou pesado. Houve resposta de torcedores pedindo sua saída. Pedidos para que deixasse o Corinthians seguir outro caminho e uma série de comentários inflamados. Esse tipo de situação mostra o quanto as redes sociais podem se tornar um campo de batalha quando a paciência do torcedor está no limite. Esse conflito também revela a tensão natural de um período de transição. Quando existe incerteza sobre o futuro, qualquer palavra vira combustível para debate. E em um clube com a pressão do Corinthians, essa intensidade é ainda maior. O torcedor cobra, o dirigente responde, e assim a discussão cresce até ganhar grandes proporções. A diretoria acredita que está tomando decisões corretas, parte da torcida discorda, e o resultado é uma guerra de narrativas. É como se cada lado tivesse a sensação de estar defendendo o clube, mas por caminhos completamente diferentes. O certo é que a repercussão não foi pequena e o episódio continua sendo debatido nos corredores do clube e nas arquibancadas virtuais. A soma de todos esses elementos mostra como o momento é carregado de decisões importantes. Contratações, recusas de ofertas,
pagamento de premiações, divergências entre dirigentes e torcedores, além da expectativa pela definição do novo executivo de futebol. Cada uma dessas peças forma um cenário que coloca o Corinthians diante de escolhas que podem moldar o futuro imediato. O trabalho continua nos bastidores. E os próximos dias prometem movimentação intensa, enquanto o clube tenta definir seus rumos com mais clareza e planejamento. A expectativa continua crescendo dentro do Parque São Jorge, porque a busca por esse novo executivo de futebol não é apenas um detalhe administrativo, e sim uma peça central para o futuro imediato do Corinthians. Dentro do clube, existe a compreensão de que essa função precisa ser ocupada por alguém capaz de organizar estrutura, gerir vestiário, melhorar a comunicação interna e conduzir o mercado de transferências com mais estratégia. O futebol moderno exige mais do que simplesmente contratar e vender jogadores. É preciso saber negociar com calma, entender o timing das decisões, projetar cenários e preparar movimentos antes que os problemas aconteçam. É por isso que a possível chegada de Bruno Spindel gera essa mistura de curiosidade e expectativa. O nome é visto como alguém que pode dar uma nova forma ao departamento, sem criar conflitos iniciais e se ajustando ao peso da camisa alvinegra. A diretoria sabe que qualquer decisão precipitada pode criar um efeito dominó complicado de segurar. Se o executivo chega pressionado, a margem de erro diminui. Se chega blindado demais, pode afastar setores internos. E se chega sem um plano definido, corre o risco de virar apenas mais um nome que passou pelo clube sem folha. É por isso que a linha interna tem sido medir cada passo antes de bater o martelo. O Corinthians entende que nos últimos anos perdeu força em momentos de tomada de decisão. Várias negociações acabaram sendo feitas com pouco tempo de planejamento. Outras foram conduzidas sob pressão externa, e houve casos em que a convicção foi deixada de lado para fazer o que parecia bom no momento. Agora, a ideia é diferente. Pensar antes, agir depois. Não ao contrário. A proposta recusada pelo goleiro Hugo Souza simboliza bem essa mudança de postura. No passado, talvez uma oferta entre 5 e 6 milhões de euros chamaria mais atenção e a necessidade financeira poderia falar mais alto. Hoje, a avaliação passa por critérios esportivos, manutenção de elenco e valorização do ativo. Se a reposição custa mais do que a venda, não faz sentido fechar negócio. Isso vale principalmente quando se trata de um jogador que está em evolução e com potencial para ser convocado futuramente. A diretoria faz questão de reforçar que o objetivo é não enfraquecer a equipe por valores que não representem corretamente a grandeza do clube. E essa linha de pensamento alinha o Corinthians com o que é feito em mercados mais competitivos, onde grandes clubes vendem apenas na hora certa, pelo valor certo e com estratégia clara. Essa recusa também serve como resposta ao mercado internacional. A mensagem enviada é simples: não vai existir negociação por impulso. Se chegar proposta, será analisada. Se for insuficiente, será recusada. Não importa o tamanho do clube interessado. O Corinthians não precisa correr para vender, precisa vender bem quando fizer sentido. E isso ajuda até mesmo o jogador, que vê sua própria imagem valorizada e entende que o clube acredita em sua capacidade, em um elenco que ainda está sendo reestruturado. Essa decisão passa confiança para o grupo e evita aquela sensação de instabilidade que às vezes ronda o vestiário quando se fala de saídas inesperadas.
Ao mesmo tempo em que o Corinthians se fecha para negociar atletas em valores baixos, também encontra espaço para valorizar quem está dentro de casa. E a premiação distribuída após a Copa do Brasil foi um gesto que mexeu profundamente com o ambiente. Os jogadores realmente não esperavam que o percentual chegasse próximo de 50%. Muita gente que estava acostumada com cenários mais rígidos ficou surpresa. E o impacto emocional foi ainda maior quando surgiu a decisão de dividir a premiação com funcionários que trabalham diariamente e recebem salários bem menores. Essa iniciativa humanizou o elenco e reforçou a noção de que o clube é feito por pessoas, não apenas por resultados. Quem trabalha no campo, no vestiário, na rouparia, na limpeza e nos corredores do estádio se sentiu parte da vitória. Essas ações internas funcionam como combustível. Jogador que sente reconhecimento corre mais, se entrega mais. Funcionário que recebe valorização trabalha com mais vontade. E a diretoria, ao enxergar esse retorno, entende que o investimento emocional também faz parte do futebol. É simbólico, mas também é estratégico. Em um clube como o Corinthians, onde a pressão é constante e onde cada partida tem um peso emocional enorme, criar uma atmosfera positiva é tão importante quanto contratar nomes de impacto. É como arrumar a casa antes de receber visitas. Alinhar o ambiente, organizar prioridades e só depois dar passos maiores. Só que nem tudo são flores. A discussão envolvendo o vice-presidente e torcedores nas redes sociais ainda repercute e deixa um alerta aceso. A relação entre diretoria e torcida nunca é simples, mas quando os bastidores estão turbulentos, qualquer frase vira combustível para a discussão. O episódio mostrou como a comunicação precisa ser mais calculada, principalmente em um momento sensível. A internet não perdoa. Não esquece e não perde a chance de amplificar qualquer atrito. Um dirigente que responde com irritação alimenta a insatisfação e cria uma imagem de instabilidade. O torcedor é passional, vive o clube intensamente e reage no calor do momento. Se existe desgaste, a sensibilidade precisa prevalecer. O Corinthians é pesado demais para falas impulsivas. A instituição sempre vai ser maior do que qualquer discussão individual. Enquanto isso, a espera pela definição do novo executivo continua. A pergunta que ecoa no ar é simples. Bruno Spindel chega ou não? E se chegar? Com quais poderes? Com qual autonomia? Ele terá carta branca para mexer no elenco? Vai interferir diretamente nas contratações? Será porta-voz da diretoria ou terá liberdade para agir como quiser? Essas são questões que precisam ser respondidas com clareza para evitar frustrações futuras. Ninguém quer ver um profissional chegar para trabalhar com travas administrativas ou com interferência constante. O Corinthians precisa de alguém que pense, planeje e execute. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O futebol paulista amanheceu tomado por um burburinho que cresce a cada hora e já provoca reações inflamadas nas redes sociais e nos bastidores dos clubes. Circula com força a informação de que Rafael Veiga, um dos principais símbolos técnicos do Palmeiras nos últimos anos, teria tomado uma decisão que poucos ousavam imaginar. Um acerto encaminhado com o Corinthians. Ainda tratado como rumor, o movimento é visto por muitos como uma verdadeira ruptura de identidade, capaz de abalar profundamente a relação entre jogador e torcida alviverde. Veiga construiu no Palmeiras uma trajetória marcada por protagonismo, liderança silenciosa e gols decisivos. Justamente por isso,
A simples possibilidade de vê-lo vestindo a camisa do maior rival soa como traição para a parte significativa da torcida. Em grupos de torcedores, o sentimento dominante é de incredulidade misturada com revolta. Há quem diga que a diretoria foi pega de surpresa, enquanto outros acreditam que o desgaste interno e a busca por novos desafios teriam pesado na escolha do meia. Do lado corintiano, o clima é de expectativa e cautela. Pessoas próximas ao clube indicam que o nome de Veiga agrada muito à comissão técnica e à diretoria, que enxergam no jogador a experiência e a qualidade necessárias para assumir um papel central no meio-campo. A especulação ganha ainda mais força pelo fato de o atleta conhecer profundamente o ambiente do futebol paulista, algo visto como vantagem imediata em uma possível negociação. Embora nenhuma das partes confirme oficialmente qualquer acordo, o silêncio é interpretado como combustível para o rumor. No futebol, sabe-se que grandes transferências costumam nascer justamente assim, entre negativas públicas e conversas reservadas. Caso se concretize, a mudança de Rafael Veiga do Palmeiras para o Corinthians promete entrar para a história como uma das mais polêmicas dos clássicos paulistas, redefinindo narrativas, alimentando rivalidades e deixando cicatrizes difíceis de apagar na memória do torcedor. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!